Fala pessoal, mais um vídeo nosso aí no Calecas de Saber. Dessa vez a gente vai dar continuidade à nossa aula de feudalismo. Já curtiu o canal? Já seguiu o canal? Já curtiu os outros vídeos? Não esquece, hein? Vamos lá, pessoal. No vídeo passado a gente estava conversando então sobre a estruturação do modelo feudal na Europa. E a gente conversou também sobre a estruturação do Reino Franco. E como a partir do Reino Franco a gente chega naquele modelo dos feudos, da divisão política e de território que a gente viu, né? A gente vai dar uma parada um pouquinho de falar aqui do Reino Franco, de falar da Europa, e a gente vai começar a acompanhar umas coisas que estavam acontecendo aqui para baixo, na Península Arábica. A gente vai conversar hoje sobre a expansão árabe. E por que eu vou falar disso? Porque eu vou explicar essa expansão árabe para vocês, para depois explicar por que no século X a gente vai ter um negócio chamado cruzadas. Todo mundo aqui já ouviu falar alguma vez, não é verdade? Então vamos lá. Antes de mais nada, quando a gente fala de árabe, a gente necessariamente está falando de muçulmano? Não. Galera, árabe é o povo. É quem nasce na Península Arábica. Um árabe, ele pode ser cristão, ele pode ser muçulmano, ele pode ser judeu, ele pode ser ateu. Muçulmano é quem segue o islamismo, quem segue essa religião. Um brasileiro pode ser muçulmano, um africano pode ser muçulmano, um europeu pode ser muçulmano. Então, não confunda essas coisas. Um árabe pode ser um muçulmano pode ser um árabe, mas não necessariamente. Tudo bem? Então vamos começar assim. Quando a gente está conversando aqui sobre a expansão árabe, a gente está falando de onde? Da Península Arábica, que fica aqui do lado da África. E qual que é a principal característica dessa região? Ela é desértica. Você tem algumas cidades aqui na costa que são cidades comerciais. E para o interior você vai ter povos nômades que vão fazer o quê? Que vão migrar de oásis em oásis. Os árabes, a Península Arábica, nesse momento, seguia uma religião politeísta, com deuses baseados nos elementos da natureza. Por essa região aqui, de Yatreb e de Meca, serem regiões comerciais, você tinha um contato muito forte com as religiões monoteístas, o cristianismo e o judaísmo. O que vai acontecer? Vai nascer nessa região um carinha que todo mundo já ouviu falar, chamado Maomé. E o Maomé, ou Mohammed, como ele é conhecido oficialmente, que é o nome dele, né? O Mohammed, ele vai ter, por nascer em Meca, ele vai ter um contato muito forte com essas religiões monoteístas. E aí, ele vai começar a desenvolver uma nova religião. Uma religião que nega o politeísmo. Aí vai ter história de que, quando tinha por volta dos 40 anos, ele recebeu a visita de um anjo que falou para ele sobre o Alá, sobre o Deus único. Mas o que interessa pra gente, não entrando no mérito da mitologia da própria religião, é que a partir de 610, ele começa pregações falando de um único Deus, o Alá. Falando que a Kaaba, que era o templo onde você tinha a imagem de todos esses deuses desse momento politeísta, dessa religião politeísta, eram falsos. Que o templo, na verdade, devia ser usado para o culto a Alá, e apenas a isso. As pregações do Maomé vão ganhar muita força. E vão ganhar muita força e vai atrapalhar uma série de mercadores de Meca. Porque a Kaaba recebia muitos peregrinos. Esses peregrinos consumiam. E aí o Maomé ganhando poder, ganhando respaldo, ganhando confiança, espalhando essa palavra dessa nova religião, que é o islamismo, ele podia acabar evitando que as pessoas fossem para Meca. Aliás, que as pessoas evitassem ir para Meca.
Em 1622, ele e a família dele vão ser perseguidos pelos comerciantes de Meca e eles vão fugir. E eles vão sair de Meca em direção a Yatreb. Esse período é conhecido como Hégira. A fuga de Maomé de Meca para Yatreb. Ou Medina. A cidade vai mudar de nome depois. Então vocês podem achar de Meca para Medina. A Hégira vai marcar o início do calendário muçulmano. Tá certo? O Maomé vai chegar em Yatreb, vai encontrar disputas internas na cidade, vai ganhar muita fama, vai ficar muito conhecido, até ganhar a liderança da cidade. Até ele se tornar o líder político da cidade e religioso. Porque ele convence as pessoas de que o islamismo estava certo. Aí, a cidade vai mudar de nome. Ela vai deixar de ser Yatreb e vai passar a se chamar Medina. A cidade do profeta. Depois de garantir que Medina fosse uma cidade que defendesse o islamismo, Maomé vai partir para conquistar Meca. E ele vai chegar com seus seguidores, ele vai conquistar a cidade, ele vai entrar na Caaba, nesse templo, ele vai destruir todos os deuses, todas as estátuas de deuses que existem na Caaba, vai deixar uma única pedra, que é a Pedra Negra, que na tradição islâmica diz que é um presente de Alá, e vai converter a cidade a uma cidade islâmica. Ele vai morrer em 632, e quem vai assumir a liderança dessa religião vai ser o cunhado dele. A partir da morte do Maomé, a gente vai ver que os islâmicos, eles vão começar um processo expansionista. E por que eles vão fazer isso? Primeiro, dentro da lógica do islamismo, existe um negócio chamado jihad. E você que está vendo esse vídeo, você vai tomar cuidado. Porque todo mundo associa jihad à guerra santa. Toma cuidado. É uma possível interpretação do termo. Jihad também pode significar a busca pela perfeição dentro do islamismo. Você seguir as regras, você ajudar a espalhar a palavra de Alá entre as pessoas, você converter as pessoas ao islamismo. Que nem o cristianismo fez, né? Bastante. E aí, nesse processo, eles vão começar a se expandir aqui para o território persa. E vão pegar um pouquinho deste território aqui, que pertencia ao Império Bizantino, que era o antigo Império Romano do Oriente. Só para espalhar a palavra de Alá? Não. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui constitui em maior parte um deserto? Quando o Maomé consegue conquistar Meca, ele consegue unificar a Península Arábica politicamente e religiosamente. Isso vai fazer com que, entre outras coisas, a população cresça e vai faltar terra fértil. Então esse processo expansionista também tem interesses comerciais. Aí eles vão chegar para cá, não vão conseguir mais invadir o Império Bizantino. O que eles vão começar a fazer? A vir para o norte da África. E vão converter essas tribos africanas ao islamismo. Não é à toa, por exemplo, que a gente vai ver logo na Alta Idade Média o surgimento de universidades em território africano. Olha que muito louco. Isso, claro, vai demorar uns séculos aí, né? A gente tá falando, a gente começou isso aqui no século VII. E vai trocar de várias famílias e tudo mais. E aí, essa expansão árabe que domina o norte da África vai fazer o quê? Vai pegar o Estreito de Gibraltar e vai invadir a Península Ibérica. E vai conquistar a Península Ibérica, vai formar o Califado de Córdoba e vai ser barrado aqui, ó, pelos francos, num negócio chamado Batalha de Poitiers. Lembra que a gente viu no vídeo passado? Que o Carlos Martel vai ficar famoso por impedir que os árabes avançassem mais na Europa? Maravilha.
E aí, nessas conquistas, nessas trocas de poder e tudo mais, a gente vai ter aqui uma cidadezinha que é importante para uma galera, conhecida como Jerusalém. E Jerusalém é uma cidade sagrada para quem? Para os cristãos, para os judeus e para os muçulmanos. Os muçulmanos vão falar que foi em Jerusalém que Maomé morreu e ascendeu ao céu. E você vai ter a conquista de Jerusalém pelos turcos seljúcidas, né? Nomezinho bonito. E que por uma série de questões vão começar a impedir a chegada de europeus, de peregrinação de cristãos para cá. E por que eles vão fazer isso? Porque esses turcos seljúcidas, que também são árabes, também são muçulmanos, desculpa, eles estão querendo conquistar o Império Bizantino, que está aqui, ó. E aí eles querem impedir a passagem, conquistar o Império Bizantino e caminhar nessa direção. O Império Bizantino vai ficar extremamente preocupado com isso, vai pedir ajuda da Igreja Católica Apostólica Romana. Deu para entender, gente? Então, uma coisa que é muito importante. A gente não pode esquecer de atualidade, né? De uma série de coisas que vem acontecendo no mundo, de atentados terroristas. Você vai prestar vestibular, cara. E o vestibular cobra que você respeite os direitos humanos. Então, uma coisa que você tem que ter em mente. Nem todo muçulmano é terrorista, tá? Então, saiba entender que a história desses caras é importante. E que eles são seres humanos como a gente. Beleza? Muito bem. A gente viu então a expansão árabe até o Califado de Córdoba. Vamos ver as cruzadas, que todo mundo gosta. Mas antes de falar de cruzadas, vamos falar um pouquinho sobre a Baixa Idade Média. Eu comentei com vocês, no nosso primeiro vídeo sobre feudalismo, que a Baixa Idade Média é um momento de desestruturação do feudalismo. Ou seja, é nesse período, entre o século X e o século XV, que as instituições feudais, que a organização feudal da Europa, começa a se desfazer num outro modelo que a gente vai ver na Idade Moderna. O que muda aqui? Primeiro, depois de consolidado o modelo feudal e depois de pacificado essas brigas internas, depois de dar uma diminuída nas invasões externas, elas não acabaram. Você vai ter, por exemplo, os vikings saindo aqui do norte da Europa e fazendo suas invasões durante o século 9, 10 e 11. Você vai ter uma consolidação dos feudos. O que significa? Significa que isso aumenta a produção de alimentos. Como assim, professor? Não entendi. Quando os feudos estão pacificados, quando a situação se estabiliza, os senhores feudais, por exemplo, não ficam criando novos impostos. Isso incentiva os servos a produzirem mais alimentos. Se está sobrando alimento para um servo, o que ele vai fazer? Ele vai comer. Lembra que a gente já comentado que a alimentação do servo é baseada só em carboidrato? Com uma alimentação melhor, o servo vai viver mais tempo, vai morrer menos criança. Você vai ter um crescimento populacional, um crescimento demográfico. E claro, isso vai valer para a nobreza também. E aí a gente entra num problema muito delicado. Porque se a nobreza cresce, o que vai faltar para essa nobreza? Terra. Não vamos esquecer o seguinte, posse de terra na Idade Média é fator de diferenciação social. Isso significa que se você possui terras, você é nobre. Se você é nobre, você tem privilégio. Tá? E aí o que vai acontecer? Vai começar a faltar terra. Porque fora tudo isso, você vai ter uma melhora tecnológica na produção de alimentos. O arado de ferro, você vai usar cavalos em vez de boi para arar terra, o que vai ser mais rápido. Você vai ter o moinho hidráulico e vários outros desenvolvimentos tecnológicos que pra gente parece rudimentar, mas que vai melhorar essa produção de alimentos. E aí, para você garantir mais terras, o que você vai fazer? Você vai fazer um negócio chamado arroteamento. Você vai pegar terras que não eram produtivas e transformar em produtivas. Você vai desmatar florestas. Você vai drenar pântano. E ainda assim não vai ser suficiente.
E aí a população está crescendo, não tem terra suficiente, vai começar a faltar comida, olha que muito louco. Nesse momento, vai estar acontecendo aqui na Ásia, na verdade, a invasão dos turcos seljúcidas, que vão pegar de volta esse território aqui, que tinha sido conquistado pelos árabes, na expansão árabe que a gente viu, e vai começar um processo de invasão aqui do Império Bizantino. E o Império Bizantino está enfraquecido. O que o imperador de Bizâncio vai fazer? Ele vai virar e falar, ô Papa, o Urbano II, que era o Papa da Igreja Católica, você tem que me ajudar. Você tem que me ajudar porque todos nós somos cristãos. Nós somos a cristandade. Esse é um termo interessante, porque ele significa que não interessa de onde você é. Se você é cristão, você faz parte de um todo. E você tem que ajudar outro cristão, não interessa de onde ele é. É uma lógica de que a religião supera, por exemplo, as fronteiras. E aí, Urbano II vai pegar esse pedido de ajuda e vai falar, dá para aproveitar disso. Por quê? Porque a gente vai ver que as cruzadas, você tem 3 tipos de interesse. Os interesses da nobreza. E quais são? Primeiro, expansão de terras. Se você consegue mais terras, você consegue, por exemplo, garantir terra para o seu filho primogênito. Você consegue, obviamente, enriquecer. E você consegue lidar com essa quantidade de servos que estão passando fome, que estão na mendicância. Você tem os interesses do clero, que aí ele vai querer reconquistar Jerusalém e encabeçar esse movimento bélico religioso, né? E você vai ter uma camada que está começando a ganhar influência, que são os comerciantes. Esses comerciantes que vão sair principalmente de Gênova e Veneza, aqui na Itália, essas cidades independentes. E o que esses comerciantes querem? Esses comerciantes, eles querem dominar as rotas marítimas do mar Mediterrâneo. Aí o Papa Urbano II vai convocar o concílio de Clermont, e vai fazer um discurso muito bonito, convocando a cristandade a lutar contra os verdadeiros inimigos que estão em Jerusalém, que são os muçulmanos. E ele vai conseguir uma galera que vai lutar representando Deus. E ele vai prometer, por exemplo, um negócio chamado perdão. Ele vai falar que se você for lutar por Deus nas cruzadas, você vai conquistar o perdão eterno. Se você conseguir voltar, você vai conquistar o perdão das suas dívidas, por exemplo. E vai uma galera nessa. Uma galera que vai carregar um símbolo no peito que é uma cruz. Por isso que a gente chama de cruzada. Por isso que a gente chama de cavaleiros cruzados. E essa galera vai sair da Europa, vai atravessar o Império Bizantino e vai chegar até Jerusalém. E a chegada deles foi meio surpresa, assim, né? Então pegaram os árabes que estavam lá de surpresa e foi uma chacina. Você acha documentos aí que falam escrito por cristãos, vejam bem, que vão falar que em alguns templos, em algumas mesquitas, o sangue dos árabes mortos chegava até o joelho de uma pessoa. Isso é meio assustador, né? A gente sempre associa aí o árabe ao vilão, e o cristão está sempre certo, e, gente, não é bem assim que funciona. Porque, afinal de contas, eu não tinha comentado agora há pouco que Jerusalém é uma cidade sagrada para as 3 religiões? Quando a gente fala de história, a gente não pode aplicar o juízo de valor de falar quem estava certo e quem estava errado. A gente pode falar das consequências, são positivas ou negativas. Mas falar que os cristãos estão certos ou que os árabes estão certos é uma questão de ponto de vista. E muito bem, a primeira cruzada, ela vai conseguir reconquistar Jerusalém. E acabou? Não. Nem um pouco, na verdade.
porque a historiografia trabalha aí, mais ou menos, com 9 cruzadas. Tem outras, mas que não oficiais. E depois de Jerusalém conquistada, os turcos vêm e reconquistam ela. E aí você vai ter 200 anos de cruzadas para tentar reconquistar Jerusalém, que não vai dar certo. E não cabe aqui no vídeo a gente falar de todas elas. Eu vou falar de 2. A primeira cruzada, que eu já falei, e a cruzada comercial, que é uma cruzada que vai ser financiada justamente por esses mercadores que eu tinha falado, e que vai chegar até o Império Bizantino, e em vez de descer para Jerusalém, vai saquear Constantinopla, vai garantir a dominação dos europeus no mar Mediterrâneo, que era o que os mercadores queriam, que os comerciantes queriam, e vai, por fim, acabar com esse modelo econômico cujo comércio era pequeno. Graças ao domínio das rotas marítimas do mar Mediterrâneo, o comércio na Europa entra em ascensão. Isso é mega importante, porque a partir da ascensão do chamado renascimento comercial, a gente vai ter uma série de transformações, certo? E desse lado, enquanto a gente está vendo essa Europa cristã tentando reconquistar Jerusalém nessas cruzadas, e olha que muito louco, você tem uma cruzada, por exemplo, que é a cruzada dos mendigos, que vai colocar uma série de mendigos pobres para lutar por Jerusalém, para lutar para conquistar Jerusalém, e que vão ser derrotados. Uma outra cruzada que vai ser a cruzada das crianças, que é uma cruzada onde vão falar que tem que ir crianças porque elas são puras de coração e elas vão conseguir derrotar os muçulmanos, e essas crianças vão ser vendidas como escravos no meio do caminho. Assim. Não deu muito certo, não. E aí, enquanto isso, lembra que tinha aqui o Califado de Córdoba? Você vai ter um movimento de reconquista dessa região, chamada Guerra de Reconquista, por sinal, inclusive, que vai ser empreendida por Leão, Castela e Aragão, e que vai, aos poucos, retomando a Península Ibérica, e que é nesse processo que a gente vai ter, por exemplo, a formação de Portugal. Quando eu falar de expansão marítima, eu vou retomar isso aqui com vocês. Vou falar, Portugal vai se lançar ao mar primeiro, por uma série de fatores que tem a ver com isso aqui, com essa guerra de reconquista. Então percebe, pessoal, o que é uma cruzada? Cruzada é um conflito militar religioso empreendido pelos cristãos contra os muçulmanos, em 2 frentes, né? Península Ibérica, Oriente, e que vai durar aí uns 200 anos, mais ou menos, 2 séculos. Vai ter uma série de consequências. Por exemplo, uma nobreza enfraquecida, porque você gasta muito levando esses soldados, financiando esses soldados. Você vai ter o controle do mar Mediterrâneo pelos comerciantes italianos, principalmente. Mas acima de tudo isso, você vai ver a ascensão de novos modelos de vida. Você vai ver o crescimento das cidades, o crescimento do trabalho livre, crescimento das artes. Tudo isso que a gente vai chamar de renascimento. Logo menos. E olha que doido, né? Esse renascimento aqui ele só é possível por conta desse encontro entre cristãos e muçulmanos. Porque vai garantir que esses europeus, esses servos, que tivessem contato com os muçulmanos, percebessem que existem outras possibilidades de vida, que eles não precisam trabalhar só no feudo, que eles podem trabalhar com comércio, que eles podem trabalhar com outro tipo de atividade, ferraria, marcenaria, tinturaria. Vai permitir
que todo conhecimento produzido pelos árabes, e eu vou te contar um negócio, esses muçulmanos são extremamente intelectuais. A produção científica desses muçulmanos é absurda. E vai chegar até a Europa. Esses muçulmanos estão carregados de conhecimento grego e vão devolver esse conhecimento para a Europa, nessas trocas culturais, né? Obviamente. E vai permitir um novo momento na Europa. Tudo bem? Tudo bem, pessoal. Terminando o vídeo de hoje, vamos retomar umas consequências das cruzadas e já puxar o nosso próximo assunto do próximo vídeo, beleza? 200 anos de cruzadas. A gente vai ter uma nobreza enfraquecida. Eu falei agora há pouquinho para vocês, não falei? Pô, é muito dispendioso manter essas campanhas militares religiosas. Você vai ter um comércio consolidado no mar Mediterrâneo e que vai permitir o retorno de uma economia. O Tião esqueceu de arrumar a caneta. De uma economia de mercado. O que é uma economia de mercado? É uma economia preocupada em produzir para vender, não só em produzir para subsistência. E acima de tudo, você vai ter, que eu tinha comentado, uma mudança de mentalidade. O contato com o Império Bizantino, o contato com os árabes, permite que novas ideias surjam na Europa. Aquela Europa cristã e centrada nos feudos e na mentalidade religiosa. Tudo isso aqui, gente, vai levar ao chamado renascimento. Por que renascimento? Porque a gente está falando de um ressurgimento. Do quê? Um ressurgimento do comércio, um ressurgimento das cidades e um renascimento da cultura. Pô, mas não tinha cultura na Idade Média? Tinha sim. E não era pouca, era uma cultura religiosa que deve sim ser valorizada. Mas a gente está falando de uma cultura antropocêntrica. Que a gente vai ver o que significa no próximo vídeo. Não vou contar agora não pra vocês, tá bom? Galera, de novo, obrigado pela audiência de vocês. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o nosso vídeo com seus amigos. Tamo junto nessa. Falou?